Meu pai, né, Belmiro Pedro, minha mãe, Terezinha Machado Pedro, a família de 7 irmãos, né? Há pouco tempo, em 2012, né, perdi um irmão, né, que era policial rodoviário, e ele não morreu no trabalho, mas trabalhando, mas fora do trabalho como rodoviário, que foi para mim uma perca, né, assim, sem palavras, né? Mas ali, a gente toda a vida ali no bairro do Vossoroca, estudava na escola Edith Maganini, e os professores, né, que devem estar ouvindo, né, sabe que eu fui de fato um menino bem bagunceiro, né? Enfim, repetia muito de ano. E eu lembro que nessa época também a gente brincava muito na rua, né? Pica-latinha, unha na mula, a gente bagunçava bastante mesmo, né? Tinha, assim, tinha infância, né? Sei que hoje, né, o pessoal é mais assim, o celular, mais o videogame, e eu vejo isso uma perca, né? Então, enfim, entregava jornal. Eu lembro que eu entregava jornal quando eu era pequeno, trabalhei no Diário de Sorocaba, inclusive não só eu, como meus 2 irmãos, né? O Salvador e o Francisco. A gente trabalhava de entregar jornal lá no 48A, que era ali na Vila Assis. Chegava no Natal, a gente ganhava doce lá da De Malta, né? Uma cesta enorme. E era gostoso trabalhar de entregar jornal. Trabalhei também no Cruzeiro do Sul, de entregar jornal. Trabalhei na Brasanitas, que era de entregar conta de luz, né? Enfim, sempre foi um trabalho assim, de caminhada, sempre ao ar livre, e só depois, né, que eu fui assim se encontrar na arte, no caso as esculturas. Na arte visual era mais o desenho, mas na minha família, a minha tia, por exemplo, ela sempre fazia poesia. O meu pai fazia poesia, o meu tio, ele escrevia moda, né? Curtia muito música caipira, né? Tonico Tinoco, Jacó e Jacozinho. Eu conhecia os livrinhos dele, né? De modinhas. Meu pai também sempre fazendo poesia. E então, assim, a visão que eu tinha de arte era isso, né? O que estava mais próximo de mim naquela época. Mais tarde que eu fui, assim, ter um conhecimento mais amplo, assim, da história da arte, né? Como hoje a gente ensina, né, as crianças. Na minha infância eu não esperava que hoje eu iria, assim, me tornar um artista aonde, que nem você mesmo falou, um tanto quanto prático. Assim, eu sou formado venho de uma família assim católica. Meus pais nasceram em Angatuba, né? Meu pai, minha mãe, e assim aquela família assim bem católica, bem unida, e não só assim com os pais, mas também com os tios, com os meus avós, tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai. E quando eu ia na casa da minha avó ela colecionava aqueles santinhos que ficava no espelho da casa dela, né? Eu ficava admirando aqueles santinhos que ela tinha. E pro lado do meu pai, os meus tios sempre contavam histórias, né, de santos para mim, né? Eu achava tão legal, né, a história, né, que é uma pessoa assim, que uma vida sofrida, e de repente acontece algumas coisas incríveis, e enfim, mas assim, na minha vida como um estudante, eu sempre fui um bagunceiro, sempre repetia de ano. Tive que sair da escola para trabalhar devido a certas dificuldades financeiras. E na escola eu sempre tinha dificuldade. Depois até eu retornei na escola já assim mais adulto, né, no meio dos pequenininhos lá, estudando. E nessa época eu estava trabalhando no Correio.
Trabalhava de carteiro e estudava. Quando eu trabalhava de cobrador de ônibus, eu tive que parar de estudar por causa que era 6 por 12. Então um dia você trabalhava 6 horas e outro dia você trabalhava de manhã e depois à noite, então não tinha como estudar, mas tinha como ajudar a família, né? E depois, quando eu entrei trabalhar no Correio, então eu consegui aí associar o trabalho com o estudo, apesar de passar um pouco de vergonha lá com os pequenos, né? E na escola, né, eu sempre fazia poesia, desenhava, e inclusive as professoras pediam para fazer painel, até o diretor da escola uma vez pediu para mim pintar o muro, acabei não aceitando de pintar o muro, depois eu me arrependi, mas assim, na escola, na sala de aula, eu sempre estava envolvido com a arte. E assim, sabia de escultura, mas nem imaginava que um dia eu fosse praticar a escultura em si. Aí, entregando carta, eu lembro que eu entregava o Distrito 13, que passava lá no Parque Santos Dumont. E daí um dia eu fui entregar um extrato, né, numa uma casa simples, e no fundo tinha um senhor lá fazendo uma escultura, e um santo bonito, saindo ali do entalhe. E eu fiquei impressionado com aquilo. E toda vez que eu entregava a carta na casa dele, eu ficava ali um tempinho, olhando ele fazer, conversando com ele. Eu lembro que nos Correios, né, a gente ganhava o ticket, e eu cheguei até a comprar umas peças dele com o ticket, né? Então, inclusive tenho essas peças até hoje, né? E aquilo ali me deu uma inspiração. Aí eu comprei os formãos, né? Arrumei a madeira, uma madeira boa para esculpir. E fui tentar fazer, né? Assim, meio sem aula, sem nada, né? Achei que era fácil, né? Mas não era, né? E não consegui, não tive êxito com a escultura em madeira. Então é o Chico Santeiro, né? Hoje conhecido aí, o grande mestre, né? Chico Santeiro aí na cultura tanto regional como de Votorantim. E ele me deu essa inspiração. E por coincidência, eu lembro que eu estava visitando um tio, né, que estava doente em Carapicuíba, e esse meu tio Aprísio, ele falou para mim que tinha um escultor lá na cidade vizinha, lá em Santana do Parnaíba, que era muito amigo, né, das minhas primas, do meu primo, e que ele estava dando um curso aqui em Peró. E daí eu já com aquele negócio de escultura na cabeça, pensei, eu vou atrás, né? E tanto que é assim conhecido da família, dos meus tios, do meu tio, né? Então eu vou lá conversar com ele, né? Daí a gente chegou até aí na casa dele, né? Conversar com ele também, mas isso foi depois. Aí eu fui lá para Iperó, só que esse projeto ele não tinha nada a ver comigo, porque era um projeto social, tinha uma faixa de idade, né, e não tinha a ver comigo esse projeto. Mas eu queria fazer parte desse, aprender. Aí o professor, né, ele me passou uma peça, mandou eu copiar essa peça, eu consegui copiar e tive êxito foi uma Nossa Senhora Auxiliadora. E eu tive êxito nessa peça e a partir do momento então eu fiquei ali estudando. Ele me permitiu que eu estudasse e como forma de pagamento ficar auxiliando, ajudando ele
assim, nas aulas, né? Tendo aula e também ajudando. E aí depois passou um tempinho, teve o projeto lá Criança Esperança, já participei desse projeto Criança Esperança. 2010 teve um projeto da prefeitura. Daí também, nesse mesmo tempo, eu fui convidado lá do pessoal da Secretaria de Cultura para participar do Revelando São Paulo em 2010, que foi a minha primeira participação do Revelando São Paulo em 2010. E de lá até hoje ainda eu participo. A gente teve agora, há pouco tempo, uma exposição recente lá no Revelando São Paulo, em São José dos Campos. Então eu agradeço muito, né, ao seu Chico, porque toda vez que eu passava ali, o Chico Santeiro, né, ele tinha assim um carinho em ficar mostrando que ele sabia. Então, para mim foi muita satisfação de estar ali presente e conhecendo ele, o jeito, né, o jeito dele fazer as suas obras. Então, e também, né, o professor lá em Iperó, que também deu todo o apoio. E daí, mais tarde, eu entrei trabalhar lá na cidade de Iperó. Aí a gente fez vários trabalhos sociais e também, assim, os bustos, né, dos patronos da escola, a gente fez. Enfim, até que teve uma época, teve acho que uma recessão política aí, que daí eu tive que me afastar. Só que nesse tempo em que eu estava fazendo escultura lá em Iperó, eu estava estudando arte também. E daí eu prestei o concurso, comecei já a trabalhar em Capela do Alto como professor de arte. E inclusive estou lá em Capela do Alto até hoje, né, ensinando assim, a arte já no modo geral, assim, todas as linguagens da arte, né? E isso para mim somou. Não vivo só de escultura, mas posso dizer que eu vivo de arte, né? Eu respiro arte, penso em arte a todo momento. E mais tarde, né, veio as encomendas. Então muitas pessoas pediram para mim fazer as peças, teve os projetos, e mesmo lá na escola também, sempre ensinando as crianças a fazer escultura. Já fiz vários São Francisco em diversas escolas, já trabalhei aqui na região, trabalhei no Mosteiro São Bento, também não só ensinando, como também fazendo obras, e em Piedade. Em Angatuba também apresentei um projeto em Angatuba. E enfim, já soma mais de 2.000 peças. Então, e não paro, né? Estou sempre fazendo. Recentemente foi inaugurado a Casa do Fandango lá em Iguape, onde são obras de minha autoria, somam 30 peças, e estou fazendo mais 12 peças para a Casa do Fandango em Iguape. E essas peças, elas são tanto populares, que representam o fandango, como também obras sacras. Eu, chegando na casa dele, fui entregar essa carta, né, para ele, que na verdade era aqueles de banco. E daí, quando eu vi ele trabalhando, a impressão que dá é que você sai fora do tempo. Você esquece que você está com uma mala cheia de carta, que você tem documento ali naquela bolsa. Você sai, você perde a noção do tempo ali, observando ele
fazer aquela obra. E daí, olhando do lado, você observa outras peças já prontas, e assim, a atenção que ele dá, o carinho que ele dá, então dá mais motivo de você ficar ali observando. Aí quando você sabe que você tem uma mala de carta do seu lado, que você ainda tem que andar mais uns 10 quilômetros entregando, aí quando é como se você mudasse de um lugar para o outro. Mas enfim, foram vários dias, né, de observação, e isso me serviu muito como inspiração. Então o seu Chico Santeiro, o seu trabalho, a sua pessoa, foi para mim um presente que eu tive na minha existência. Não só do seu Chico, como também do escultor Murilo Sá Toledo. Murilo Sá Toledo, as obras dele são assim também extraordinárias. São obras grandes, fez muitos monumentos. Então eu não me sentia assim, eu me sentia assim um certo impotente, né, de se aproximar de uma pessoa assim, né? E tive esse privilégio de se aproximar dele e ter aulas com ele lá em Iperó. Então, as obras dele ele faz tanto em argila como em bronze, só que primeiro tem que fazer em argila. Então, todas essas obras de metal, antes ela é feita em argila. Mas, enfim, as obras dele são de argila. E daí foi com ele, né, que eu tive essa experiência do barro. E que estou, né, que estou até hoje. Assim, eu fui várias vezes lá no ateliê dele, né, na casa dele. Inclusive o ateliê dele é subterrâneo, então é muito legal, peças assim, peças grandes, né, bustos feitos de argila. E sim, foi um companheiro, foi um amigo, me deu todo o apoio. Na verdade, agora é eu que me afastei, né? Porque eu poderia estar ainda, né, trabalhando com ele lá em Iperó. Não sei se ele ainda trabalha em Iperó. Houve esse afastamento, mas por causa dos meus trabalhos, né, na escola. Que o trabalho na escola é diferente do trabalho da escultura. Então, o trabalho da escola você tem que planejar a aula, então isso diferenciou muito nos meus trabalhos. Procuro passar, né, a expressão na peça, procuro passar os simbolismos que a peça está querendo mostrar, mas, sobretudo, o personagem que a gente escolhe para fazer a peça, para compor a peça. Então, eu tive assim um contato forte com o catolicismo, né, na infância, e mais tarde eu tive o contato com comunidades holísticas e mais tarde com o movimento gnóstico. Então eu conheci que os personagens, por assim dizer, sagrados, não estaria só dentro de uma doutrina, e sim de outras doutrinas, tanto da atualidade como do passado, né? Budismo, o hinduísmo, as culturas maias, incas, astecas. Então, e isso me dá uma grande satisfação. Quando eu vou fazer, por exemplo, uma escultura, faço uma pesquisa, eu desenho o personagem, e ali as coisas vão assim, vão se plasmando, porque a obra ela nasce na mente e depois a gente passa no barro. Então, e o que eu sempre quero assim passar, eu tento passar aquilo que é do personagem. E então é isso, isso me dá uma satisfação, né? Então, somou,
né? Tanto aquela formação católica com o conhecimento assim mais holístico, né? Por assim dizer. E essa é a minha linha, assim, hoje eu faço, por exemplo, esculturas lá, assim, tanto quanto mais popular, da Casa do Fandango, mas está associado, né, às pessoas em si, está associado ao sagrado, porque, querendo ou não, os santos que foram canonizados eram pessoas comuns e normais. Então, eu busco mais esses personagens históricos, mitológicos, fazer anjo, fazer santo. Então é mais personalidades assim religiosas. Atualmente eu estou fazendo algo que lembra mais a atualidade. Por exemplo, a Casa do Fandango é uma coisa atual, as pessoas praticam o fandango lá naquela região. Então, quando eu estou trabalhando numa peça, que eu vou lembrar, por exemplo, um fandanguista, uma pessoa que está ali assistindo, eu busco imagens de pessoas reais, faço uma pesquisa de uma pessoa que está lá assistindo um fandango, uma pessoa que está lá tocando um instrumento lá do fandango. Então, nesse sentido, sim. Mas na maior parte são personalidades religiosas. Desde quando eu estava em Iperó, a argila, ou a terracota, por assim dizer, porque terracota, a palavra terracota tem a ver com cola, terra, que também significa argila, apesar de em alguns lugares ser um produto diferenciado, mas que tem um significado também de argila, a palavra terracota. E lá eles buscavam em Tatuí. E até hoje ainda eu uso comprar argila lá em Tatuí. Só que eu pensava que essa argila ela era de lá, de Tatuí, porque tem muita fábrica de telha e tal, e por ser vermelha também eu acreditava que era dali, extraído dali a matéria-prima. E daí, conversando com o dono lá da fábrica, ele falou que não, que chega de diversos lugares, eles extraem de diversos lugares, chega até ali, e ali eles fazem um refinamento, né? Passa por uma peneira, tem todos os instrumentos que produz essa argila que eu trabalho. Então ela não dá para mim dizer com precisão da onde ela vem. E daí, depois que eu faço uma peça, que eu vejo que ela está assim, que eu acredito que chegou, né, naquele ponto, daí eu deixo ela secar. Quando tem sol, eu deixo uns 3 dias secando no sol, e depois eu levo para queima. Então eu tenho um forno assim meio que improvisado, e daí eu queimo as peças no forno. Como que eu faço essa queima? Então eu coloco as peças dentro do forno, faço uma queima lenta, de 6 horas de queima lenta e 6 horas de queima intensa. Então essa queima lenta é uma fogueirinha, faço uma fogueirinha ali e fico por 6 horas mantendo aquela fogueirinha. Depois de 6 horas eu vou aumentando o calor, então eu vou colocando mais lenha, e até que fica um fogo intenso, bastante lenha, bastante fogo. Até que eu observo a peça, quando já está se aproximando a noite, ela está incandescente, para mim a peça já está queimada, e daí eu já paro com a queima. Mas resumindo, são 12 horas de queima. Normalmente eu não uso pintar as peças, já me aventurei em pintar, enfim, ela ficou daquele jeitão lá que eu pintei, né? Mas eu sei que tem muitos trabalhos aí bem pintados que dá gosto de ver, assim, a gente fica maravilhado de ver as peças pintadas. Eu gostaria de... Apesar que eu também gosto muito da peça, assim, a cor natural. Trabalhando lá em Iperó, já ali na prática de fazer escultura, de dar aula, tá envolvido com o projeto, eu consegui algumas encomendas. Então, as primeiras encomendas
ela é motivo de muita satisfação. Você saber que aquilo ali te converteu em um dinheiro, né? Então, mas depois você faz uma peça, você às vezes até se apega um pouco à peça e você vende e acaba assim ficando um pouco arrependido de vender, nem tanto pelo preço, para você vender mais barato, mas pela peça mesmo, você cria ali um elo, né?